Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções de investimentos do Banif Invest. Eu sou o Luiz Fernando Roxo, acho que a maioria das pessoas já me conhece. Eu sou o instrutor responsável pela área de opções e de investimentos entre os instrutores da Banif Invest. A gente tem um programa 2 vezes por semana, segundas e quintas-feiras. O horário vai das 5h30 mais ou menos até as 7, 10 para 7, 15 para 7. 1h15, 1h30 de programa, e a gente fala dos mais variados assuntos, sempre uma introdução sobre o mercado, como estão as coisas, falando um pouco da volatilidade, contamos um pouquinho também como está a taxa das opções, depois falamos um pouco do mercado, de economia, falamos um pouco também de análise fundamentalista e de balanceamento de investimento, e depois a gente trata de alguns assuntos específicos sobre investimentos e assuntos específicos sobre alguns assuntos específicos sobre planos, estratégias, sistemas, métodos de investimento, e a gente agora está criando alguns métodos de investimento interessantes, a gente está criando ao vivo para as pessoas acompanharem um sistema de como fazer lançamento coberto e no lugar de simplesmente lançar, fazer uma trava de baixa, quer dizer, vende a opção e aí pula um strike e compra a opção imediatamente seguinte. E a gente também está pensando, imaginando montar um novo plano de trade, e aí seria para quem quer fazer operações de compra e venda de curto prazo em opções. Esse aí a gente ainda não começou, já pensei um pouco, escrevi um pouco por conta própria, mas estou esperando a gente consolidar esse nosso último plano. Na quinta-feira a gente falou bastante sobre trava de baixa, e junto com a trava de baixa, a parte introdutória e até a trava de baixa no dinheiro, foi a última que a gente falou, que são aquelas travas de baixa fora do dinheiro e no dinheiro, que são aquelas que têm alta probabilidade de ganho, simetria de risco negativo. Agora, hoje a gente vai falar tudo isso que a gente disse, e aí no final do dia a gente vai falar um pouco de travas de baixa dentro do dinheiro, e além da trava de baixa dentro do dinheiro, nós vamos falar também sobre trava de baixa extremamente dentro do dinheiro, que é aquilo que a gente chama de put sintética. Então hoje o nosso dia vai ser assim. Eu vou colocar a nossa planilha de opções na tela, porque todas as vezes que o meu rosto fica na tela, o vídeo fica um pouco cortado, principalmente para quem não tem uma internet muito boa, para quem não tem uma internet muito rápida, que para as pessoas que estão em casa, tudo deve ser o mais comum. A gente acaba não contratando internets tão rápidas assim em casa, não tem problema, então vamos partir direto para a planilha para que não fique pesado. Além disso, a gente já está fazendo a planilha nova. Eu não sei se ela já está lá no site. Se não tiver, dentro aí de no máximo 2 dias a gente já vai ter a nova planilha, e essa nova planilha já vai estar disponível na central de planilhas do site do Banif Invest. Gente, vocês estão aí olhando a planilha da Petrobras. Acho que a maioria das pessoas aqui já está treinada para bater o olho e ver algumas diferenças, algumas coisas interessantes. A primeira coisa que salta aos olhos é a queda da volatilidade, Como 2 ou 3 pregões com variações pequenas, variações pouco significativas. Vamos mudar, colocar o gráfico aqui do índice da Petro e da Vale para mostrar o que eu estou falando. Mas então esse aqui é o gráfico do índice Bovespa. Vamos pôr o da Petro. Por algum motivo a gente beleza, é isso aqui. Então
Isso aqui, agora a gente já consegue ver legal. A Petrobras, ela teve todos esses pregões de sem volatilidade, né? O pregão do dia 13/9, depois o pregão do dia 14, depois o pregão do dia 15, o pregão do dia 16, com a volatilidade caindo bastante. E hoje a gente teve bem pouca volatilidade também, porque por mais que o candle tenha sido grande, a Petro variou pouco, né? A Petro variou pouco. Então, muito bem. Comparativamente com essas volatilidades, que são as volatilidades implícitas, que são aquelas que são o cálculo inverso do Black-Scholes, em que a gente usa o preço da opção e as outras variáveis, e aí a gente faz uma equação inversa do Black-Scholes para descobrir o quanto foi a volatilidade implícita que se usou, quanto foi a volatilidade implícita que se usou para estimar esse preço, no caso da J22 de 24 centavos, do J21 de 62 centavos, da J20 de 1,32 e assim por diante. A gente usou o cálculo inverso do Black-Scholes e perguntou assim, olha, se na média as pessoas estimaram um preço de 62 centavos para essa opção, qual foi a volatilidade que eles utilizaram para estimar esse preço justo? É assim que é o cálculo da volatilidade implícita. A volatilidade histórica de Petro hoje está na faixa de 32,04, então também caiu, né? Estava na faixa dos 34 no começo, 34, 35 no começo da semana passada, deu uma boa queda, e a Vale, com as volatilidades implícitas na faixa dos 26%, 25%, 21%, 20%, também aí então numa média de 24,5%, 25% de média, sendo que a volatilidade implícita dela, a histórica, perdão, aquela calculada estatisticamente 33% ao ano, enquanto as implícitas é na faixa dos 25%. A BVMF, com as volatilidades também na faixa de 38%, 35%, 34%, em uma média de uns 37% a implícita, enquanto a histórica com uma volatilidade na faixa dos 48%, quer dizer, uma volatilidade histórica bem mais alta. E a OGX, volatilidade implícita na faixa de 42%, olha que queda significativa, né, gente? A gente chegou a ver essa volatilidade implícita aí na faixa dos 60%, 65% e hoje está na faixa dos 40%. Olha como aquelas operações de taxa, aquelas operações de venda de volatilidade foram interessantes, né? A volatilidade histórica da OGX na faixa de 59,29, quer dizer, caiu, mas não caiu tanto, até porque ela continua tendo variações significativas, mas nos últimos dias, né, desde o dia, vamos ver aqui, pelo chat. Desculpa, gente, o micro está um pouco lento, é porque eu deixei aquela planilha em que a gente faz simulações de operações abertas e ela é muito pesada. Então olha lá, a volatilidade realmente da OGX bem menor, né? Perto desses candles aqui, desses daqui, desse período, desse grande período de queda principalmente, a volatilidade ficou bem mais flat, continua sendo um papel bem volátil, só que é bem mais flat. E um rompimento aí, né, gente? Rompimento confirmado aí. Legal. Vamos voltar para a planilha, vamos ver como é que ficaram as taxas. Vamos ver se a gente já tem algum comentário, pergunta do pessoal.
o Eran está perguntando o seguinte: olá, Roxo, por favor, poderia explicar o conceito de proteção que aparece na planilha? Poderia explicar como é feito o cálculo? Posso sim. O Ulisses está dando boa tarde para a gente e o Eran já fez uma pergunta. Vamos olhar então melhor como é que é essa planilha de opções. A gente tem dois retângulos muito grandes, esse aqui todo, que em cima está escrito mercado. Por quê? Porque são os dados atuais de mercado. R$ 2,93 é o preço atual da J18, R$ 2,00 o preço atual da 19, R$ 1,32, 0,62, 24, 8 centavos e assim por diante. Esses são os strikes. Os strikes a gente puxa de uma planilha que é linkada lá no site da Bovespa. Então essa planilha é chamada Data. É daí que vem os strikes. Os strikes estão corretos e eles precisam ser alterados apenas quando a gente tem algum provento. Temos o cálculo da volatilidade, que a gente já ensinou como é que ele é feito. O cálculo da volatilidade está aqui. Ele é o cálculo inverso. Vejam que a gente tem até já uma função no Excel que a gente criou, chamada volatilidade implícita. Depois a gente tem o delta. O delta é um cálculo feito dentro do Black-Scholes também. Estou atualizando aqui porque ele não está calculando direito. O delta é um cálculo feito dentro do Black-Scholes. Nesse caso a J20 está com 77% de delta. Lembrando que quanto mais dentro do dinheiro, maior é o delta. Esse gráfico é um gráfico de escala de delta que vai de 0 a 1, né? Ou que vai de 0% a 100%. O gama, ele é a aceleração do delta. Lembrando que as opções que tem maior gama são aquelas no dinheiro, porque o delta dela sobe e cai rapidamente. São as que tem mais VE também. O vega é a medida da sensibilidade de uma opção para uma mudança na volatilidade. Então, nesse caso específico da J21, o vega é 0,023 centavos, 2,3 centavos, na verdade, né? 2,3 centavos significa que se a volatilidade do mercado, né, a volatilidade implícita da J21 caísse dos atuais 24,90 de volatilidade implícita para 23,90, essa opção deveria cair mais ou menos 2,3 centavos. Então ela deveria estar custando entre 59 e 60 centavos. O θ é a taxa de corrosão, é a taxa de desvalorização do preço de uma opção para uma mudança no dia, no tempo, né? É uma escala de tempo, é a taxa de desvalorização para a passagem do tempo. Depois a gente tem a taxa. O que é a taxa? A taxa nada mais é do que a divisão do preço de custo. Olha, tá aqui. É J6, que é o que? O strike, dividido por o que? Dividido por C3. C3 é o preço do papel, menos I6, que é o preço da opção, né? Multiplicado por 1. É isso. Nós vamos pegar o que então? Nós vamos pegar o preço da opção, que é o prêmio, né? E dividir. Então isso aqui é C3 menos I6 menos 1, dá exatamente o lucro, dividido pelo strike. É assim que a gente faz o cálculo da taxa. Uma outra maneira mais fácil é pegar o máximo de lucro que a operação pode ter e simplesmente dividir isso pelo preço de custo, tá? É o lucro dividido pelo preço de custo. É a taxa. A proteção é o que? Olha o cálculo. Você vai pegar I6, que é o preço da opção, e dividir por C3, que é o preço do papel agora. Então a proteção nada mais é do que o preço da opção dividido pelo preço do papel agora, que é o que? O quanto que eu coloquei no bolso em dinheiro, que é o preço da opção,
dividido pelo preço do papel agora. Significa o quanto que eu recebi representa do preço dela agora. Significa o quanto que eu diminui o meu preço de custo. Significa o quanto que eu teria de proteção se o mercado caísse e eu estivesse no dia do vencimento. Sempre é o dia do vencimento, tá? Roxo, uma vez o mercado caiu 2,99% e eu perdi dinheiro, eu não estava protegido. Você perdeu porque isso não aconteceu no dia do vencimento. E antes do dia do vencimento, as opções, por mais que saiam do dinheiro, que fiquem fora do dinheiro, elas ainda possuem um valor residual, né? Então, no caso da proteção, quanto mais alto for o preço da opção, maior é o nível de proteção. O Eran, tomara que tenha ficado claro. Se não ficou claro, faz a pergunta de novo, tenta nos dizer qual é exatamente a sua dúvida que a gente vai tentar tirar. Essa taxa ao mês nada mais é do que a taxa no período. Aí a gente leva ela para um dia e depois eleva pelo número de dias úteis que tem um mês, que é 21. Então está aqui na equação. A gente vai pegar a taxa, que é P4, colocar 1, né? Então 1% mais 1 dá 1,0123 elevado por 21 dividido por o 4. O 4 é o número de dias úteis. Que ele está escondido aqui. Mas o 4 vem daqui, ó, número de dias úteis. Então eu pego 21 e divido por 19, dá 1 ponto alguma coisa. Por isso que a taxa ao mês ela é uma taxa maior do que a taxa ao dia, a taxa no período, porque faltam 19 dias úteis. E 19 dias úteis dá menos do que o mês. Então a taxa ao mês é maior do que a taxa no período, porque falta menos de 21 dias para o vencimento. Quando falta mais de um mês para o vencimento, a taxa no período é sempre maior que a taxa ao mês. Roxo, em relação à venda de volatilidade, essa pergunta é do Guto, tá? Com relação à venda de volatilidade, é certo concluir que operar o OGX é melhor do que as demais opções, analisando a opção para trava de alta fora do dinheiro? Olha, a trava de alta fora do dinheiro, ela é a compra de uma opção com bastante VE e a venda de uma outra opção mais fora do dinheiro ainda, que também tem bastante VE. Quanto mais alta for a volatilidade, vamos testar se é mais barato ou mais caro. Eu acho que acaba sendo mais caro a trava de alta quanto maior for a volatilidade. Mas vamos fazer esse teste aqui. Eu já fiz essa conta, não me lembro bem, mas acho que é isso. Então vamos pegar o GXJ e vamos tentar fazer para o Guto um exemplo para mostrar se é mais barato. Então a primeira coisa nós vamos provar se é mais barato fazer trava de alta com a volatilidade mais alta ou mais baixa. Primeira pergunta. Segunda, que é mais subjetivo, será que é mais vantajoso fazer em OGX porque a volatilidade é mais alta? Vamos ver isso. Então olha lá, nós queremos fazer trava de alta fora do dinheiro, out of the money. Então 12,10 a OGX, juros em 12% ao ano, faltam 19 dias úteis para o vencimento da OGXJ. E a volatilidade, vamos pôr primeiro uma volatilidade mais alta, vamos pôr uma volatilidade na faixa de 50% ao ano. E vamos simular uma trava de baixa fora do dinheiro. Vamos colocar essa daqui, ó, a de 13, a 7,3, que é a de 13, com a 14, que é a de R$14. Vamos fazer essa trava de baixa, que pode ter até R$1 de diferença no vencimento. Ela está custando 17 centavos agora, mas vamos fazer a simulação. Compra essa, 1 kg, e vende essa daqui, 1 kg. Olha que interessante. Ela está custando no mercado, pela volatilidade implícita atual, que é 42,50% a da J73, que é de 13, e 44% de volatilidade da J14, fazendo com que essas opções valham hoje 27 centavos a mais cara e 10 centavos a mais barata.
Esta trava de baixa, trava de alta, fora do dinheiro, está custando 17 centavos para montá-la. Se você fosse montar com a volatilidade mais alta em 50% ao ano, a mesma J36 estaria 36 centavos mais ou menos. Desculpa, a J73, que é de R$13. Ela estaria custando 36 centavos. E a J14 estaria custando 15 centavos. Significa que você está pagando mais VE na cara do que está recebendo na barata. Significa que uma trava de alta fora do dinheiro será mais cara quanto maior for a volatilidade. Olha lá, vamos aumentar a volatilidade para 55%. A trava vai custar 23 centavos. Se você subisse para 65% de volatilidade, a mesma trava de alta ia estar custando 26 centavos. Então, para a pergunta do Guto, que é assim roxo, em relação à venda de volatilidade, é certo concluir que operar a OGX é melhor do que demais opções, analisando a opção para trava de alta fora do dinheiro. Então, primeira resposta para você, Guto. Olhando simplesmente os strikes e os spreads e a volatilidade, não é verdade. É melhor, mais barato, comprar travas de alta fora do dinheiro se o papel tiver uma volatilidade implícita mais baixa. Porém, a OGX, por ter uma natureza mais volátil, tem mais potencial de subida, pode subir mais. Consequentemente, se o mercado subir bastante, essa trava de alta pode dar mais lucro. Mas eu acho que não dá para concluir, não é certo concluir isso, tá certo? Conclusões acho que são precipitadas, viu, Guto? Eu acho que o que você paga mais no final das contas é o potencial maior. Isso é que é o interessante da volatilidade, ela já desconta coisas assim. Depois a Ju tem uma pergunta, é a seguinte: roxo, quando uma opção sobe, uma ação sobe, perdão, e a opção não acompanha ou até mesmo cai, seria indício de algo específico? É provável que assim a volatilidade esteja diminuindo? Poderia comentar? Certamente. Certamente. Ju, é isso mesmo. Se você tem o mercado subindo e a opção não está subindo, isso está acontecendo por dois motivos. Ou um ou outro. Primeiro motivo: o mercado subiu tão devagar que a volatilidade caiu. Porque mercado subindo e mercado subindo devagar faz com que a volatilidade caia. A volatilidade caindo, o VE cai e o preço da opção cai. A segunda coisa é a taxa de corrosão, é o θ, é a passagem do tempo fazendo com que uma opção se desvalorize. Significa que dos três aspectos mais importantes, das três forças, das três variáveis mais importantes que influenciam o preço de uma opção, a saber, variação do preço do ativo objeto, variação do papel. Segundo, variação da volatilidade. Terceiro, variação do tempo. Desses três indicadores, desses três variáveis, a primeira está subindo, está a favor, que é a variação do preço do papel, faria com que a opção subisse, então tem algo, uma força puxando a opção para cima, que é variação positiva no preço do papel, mas certamente uma ou as duas outras variáveis, variação da volatilidade e variação do tempo, estão fazendo um contrapeso e puxando essa opção para baixo. É assim mesmo que funciona. É como na equação da física, os vetores, né? Nesse caso, a gente tem um vetor puxando para cima, variação do preço do ativo objeto, porém um ou dois vetores puxando para baixo, que é variação do preço da volatilidade e variação no tempo. O Guto continua a nossa discussão com relação à volatilidade. Ele diz assim: ok, é que eu estava pensando na questão dos sorrisos da volatilidade, então não era isso. Olha, na verdade,
você, por conta do smile, né, do sorriso, vai comprar uma opção com uma volatilidade implícita mais baixa e vai vender uma opção com uma volatilidade implícita mais alta. Por exemplo, se a gente fizesse a trava de alta J15 e J16, você estaria comprando uma opção com volatilidade na faixa dos 46% e vendendo uma opção com a volatilidade na faixa dos 51%. Significaria uma arbitragem favorável, principalmente se o mercado subisse. Agora, o mercado tem que subir tudo isso, né? E aí para você ganhar dinheiro teria esse problema. Agora, o que a gente costuma fazer? A gente costuma comprar 1 kg de opção e aí, ao invés de vender um único quilo de opção mais cara, a gente vende um pouco mais. Esse tipo de estratégia é uma estratégia assimétrica. Aí você fica vendido descoberto, você tem que comprar um pozinho em algum lugar. Essa estratégia ou pode ser uma variação de uma borboleta, ou mais especificamente é o ratio spread. O ratio spread é o tal da vaca que a gente monta. E aí, uma das explicações do porquê a vaca é tão boa e ela dá tanto dinheiro é isso, porque você está arbitrando as volatilidades, tá certo? Então vamos lá. O Oeran tem mais uma pergunta. Roxo, a ferramenta Flex Candle Banif leva aos mesmos resultados da sua planilha? Leva. Ele não tem os mesmos resultados todos, tem uma série enorme de outras informações, mas não tem todas as informações que a gente tem, mas por uma questão de costume, de simulação e tudo isso, eu ainda prefiro ensinar a utilização através da planilha, tá? Eu estou até anotando aqui na minha agenda de ligar para o Luiz, que é o dono da FlexCam, e pedir para os caras darem um pulo aqui, nos ajudarem a entender um pouco mais o software, tirar algumas dúvidas aí com relação a alguns cálculos que acabam sendo um pouco diferentes dos nossos. E aí daria para a gente conseguir também fazer simulações através do FlexCam. Eu acho a planilha mais do que tudo um pouco mais simples, visualmente mais simples e tudo isso. Mas o software, o FlexCam, é muito bom, é uma ferramenta que o Banif disponibiliza e é muito bacana. Gente, vamos então ver como ficou o nosso plano. Você se lembra que a gente montou um plano. Com relação ao plano de lançamento coberto, a gente tem algumas coisas para fazer. Primeiro, vamos dar uma lida no plano, contar para as pessoas como é que é esse plano, para quem não estava acompanhando. Isso vai ser bem rápido. Depois a gente vai ver a planilha para ver como é que ficou a operação, se ela está positiva, se ela está negativa, ver se a gente precisa fazer alguma coisa ou não precisa. E nós vamos principalmente hoje nos concentrar um pouquinho naquela planilha de simulações. Vocês se lembram que assim, mexer com finanças, principalmente hoje, numa época moderna, mexer com finanças é fazer ciência, tá? Para fazer ciência, a gente precisa fazer testes estatísticos. Para a gente fazer testes estatísticos, a gente precisa ter planilhas de simulação ou então utilizar softwares como é o caso do Matstock e outros softwares que fazem as simulações para a gente, tá? Mas a gente vai fazer simulações em Excel e tentar descobrir qual teria sido o resultado, o melhor resultado, se teria sido melhor a gente fazer lançamentos cobertos com travas de baixa no dinheiro, fora do dinheiro. A gente vai ver isso direitinho, o que é mais interessante de ser feito. Gente, vamos então agora dar uma lida de novo no nosso plano, é bem rápido, e aí vamos ter novidades aqui. Eu até vou pôr um capítulo, tá? É novo. Então assim, plano de lançamento coberto e compra de opção como seguro, tá? Trava de baixa. Primeiro capítulo, descrição da estratégia. Segundo capítulo, descrição dos parâmetros envolvidos. Terceiro capítulo, objetivo. Quarto capítulo, riscos. Quinto capítulo, descrição operacional. Sexto capítulo, stop. Sétimo capítulo, quando fazer a rolagem.
8º capítulo, planilha de controle. Eu vou pôr um 9º capítulo que vai se chamar simulações. Vou pôr um 10º também que vai se chamar perguntas pertinentes. E o 11 vai se chamar considerações finais. Legal. Então nós temos 3 novos capítulos para trabalhar. Legal, gente, é isso mesmo. Então essa aqui que se chama simulações. Nós vamos ter a planilha de simulações. Olha, o Ulisses está dizendo que não encontrou o plano. Eu havia dito que estava junto com as planilhas no site. O Márcio está nos dizendo que não, que no site só é possível colocar planilhas. Então ele colocou no fórum, tá? Legal. Então da planilha de simulações a gente vai pôr. Eu acho que assim, algumas questões são muito importantes. Que a gente tem que responder. Quanto podemos confiar nesses estudos? Isso é uma pergunta. Depois a gente tem que perguntar como podemos melhorar nossos testes. Desculpa. E depois tem mais uma que se chama assim, o que podemos concluir com os estudos feitos. Legal, acho que fica interessante. Então a planilha já está aberta. Márcio, essa planilha foi colocada lá na planilha na área de planilhas ou ainda não? Essa planilha de simulações. Senão nós temos que colocar. Tá, o Márcio está dizendo que já foi colocada lá. Então, como é que é essa planilha, gente? Já que foi pedido que a gente falasse da planilha de simulações, até porque eu acho que é um assunto muito importante a gente fazer questionamentos sobre pergunta. Primeira coisa que a gente tem é um documento chamado metodologia. Esse documento chamado metodologia, ele é muito antigo, ele foi escrito em 2008, 2009, quando eu fiz pela primeira vez esse estudo. Eu fiz a primeira vez estudo sobre simulações de opções, então eu vou ter que atualizar. Então vamos atualizar esse estudo, essa metodologia. Então vou escrever aqui, ó, refazer o texto sobre a metodologia do estudo. Legal. Então isso aqui já é uma função minha. Depois a gente tem uma segunda planilha. Então essa daqui tem a metodologia e aqui tem duas tabelas diferentes. Uma tabela sobre as opções dentro, fora, no dinheiro. É uma tabela para a gente
buscar lá quais são os vencimentos e opções corretamente, e uma tabela simplesmente de dias da semana, começando com domingo, que é o primeiro dia, e acabando no sábado, que é o sétimo dia. Essa tabela serve para alguns cálculos que são feitos, então pode deixá-las aí, não tem problema nenhum. O que mais nós vamos fazer? Então nós vamos olhar a segunda planilha, que se chama histórico, tá? Essa planilha que se chama histórico, ela começa no dia 3/1/2000 e ela vai até o último dia, que é dia 21/5/2010, certo? 21/5/2010. Eu já tenho uma série histórica mais atualizada do que essa. Então, vamos atualizar essa série histórica. Eu vou ensinar para vocês como é que faz. Eu vou abrir então uma série histórica que eu tenho aqui em Access. Séries históricas, ela está aqui, ó. Enquanto eu vou abrindo, gente, eu vou salvar essa planilha com um novo nome, para a gente não perder o que a gente tinha. Essa planilha eu vou colocar na pasta, numa pasta específica, que é a pasta do Banif, dentro do meu servidor. Que são os nossos assuntos. Plano para lançamento coberto. Então eu tenho uma pasta específica do plano. Então, Petro 4, lançamento coberto, eu vou pôr a data de hoje, 2011/09, que é o mês, e o dia é o dia 19. É muito importante que a gente tenha tudo documentado, cada nova versão, uma nova planilha. Então, já está salvo. Enquanto isso, a gente vai olhar, a gente vai olhar a nossa série histórica. Desculpa, gente, coloquei o MSN para funcionar, que deve estar fazendo barulho. Não estou conseguindo abrir a minha série histórica. Eu acho que o Access não está. Então depois eu vou atualizar aqui o Access e vou atualizar a série histórica, mostro para vocês como é que faz, tá? Então hoje não vai dar pra gente atualizar porque o meu Access não está funcionando. Legal. Então eu prometo atualizar a série histórica. Então vou ter que colocar lá. Atualizar a série histórica. Legal. Poderemos fazer para Petro também, né? Fazer uma cópia com os dados da Vale 5. Então isso aí também nós vamos fazer. Aqui então, gente, nós temos uma equação que procura qual é o dia da semana, segunda, terça, quarta. Ele chama assim, PROC-V, dia da semana, e é uma equaçãozinha, vocês vão ver que é uma equação simples. Essa equação aqui, ó, não é nada demais, ela simplesmente copia a data certinho com o dia anterior para saber que dia que a gente estava.
Depois, eu tenho uma equação que se chama segundas-feiras. Significa que ele pega a data e pergunta para essa data: se for segunda-feira, me dê um número 1. Se não for segunda-feira, me dê um número 0. Então, a cada 5 pregões eu tenho uma segunda-feira. Por quê? Porque os vencimentos são as segundas-feiras. Tá? Os vencimentos são as segundas-feiras. Então, é isso que eu fiz. Depois, eu pergunto que mês que nós estamos. Olha lá que interessante. Depois, qual é o dia do mês? Tá certo? Então, ele simplesmente, se for dia 3, primeiro dia 3 é dia 3, depois dia 4, depois dia 5. Isso é importante também. Depois, eu tenho uma equação que pergunta qual é a segunda-feira do mês. Então, primeira segunda-feira do mês, fica tudo 1. Segunda semana do mês, terceira semana do mês, quarta semana do mês. Para quê? Para saber onde está o vencimento. Ele vai perguntar os dias do vencimento. Por quê? Ele diz assim: se for a terceira segunda-feira do mês, coloque o número 1. Se não for, coloque o número 0. Então eu descobri onde estão os vencimentos. Olha que interessante. Precisou de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de cálculo só para a gente descobrir os dias de vencimento. Depois, sabendo o dia do vencimento, eu pergunto qual é o dia útil. Por quê? Porque a segunda-feira do vencimento eu considero como sendo o primeiro dia útil do vencimento seguinte. Então, tá vendo que isso aqui, ó, se for 1, 1. Se não for 1, soma 1 ao dia anterior. É isso que ele vai fazendo. Quando dá 1 aqui, ele pega e coloca 1. É bem simples. Se for 1, 1. Se não, é o anterior mais 1 para a gente saber o dia útil do mês. Depois, quantos dias úteis tem um mês? Cada vencimento, quantos dias úteis teve. E aí, você faz o quê? Se você começa no dia 1, eu pergunto quantos dias faltam, né? Como eu sei que no primeiro dia faltam 10 dias, porque naquele mês tem 10 dias úteis, no segundo dia útil do mês faltam 9, depois 8, depois 7, e eu descubro que qual é o último dia útil daquele vencimento. Então é assim que foi feito. Eu vou aumentar um pouco mais, tá? Estou pedindo aí para aumentar porque ninguém está conseguindo enxergar direito. Então, aumentei mais aí. Dias faltantes. Então a gente chegou aqui. Então a gente descobriu uma coisa extremamente importante, que é número de dias úteis até o vencimento. Então, aqui é onde tem essa planilha chamada vencimento, eu fui lá e descobri o primeiro e o último dia e quanto estava o preço da opção naquele dia, tá certo? Então eu tenho aqui, primeiro, uma lista com todos os vencimentos e o preço do primeiro e do último dia do mês de cada vencimento. Então essa opção aqui, olha lá, o papel Petro estava custando R$ 3,60. O mês tinha 10 dias úteis. Então o preço inicial desse mês foi R$ 3,60. O preço final desse mês foi R$ 3,31 do papel. Significa que uma opção bem dentro do dinheiro começou custando 23 centavos e acabou custando 0 centavos. Uma outra opção dentro do dinheiro, não bem dentro, dentro do dinheiro, começou custando, o preço de exercício dela era R$ 3,50, enquanto a bem dentro do dinheiro era R$ 3,40. A de R$ 3,50, estando o papel a R$ 3,60, começou cotada a 15 centavos e acabou cotada a 0. A terceira opção, que era a opção no dinheiro, porque o papel da 3,60 e ela era de 3,60, começou custando 9 centavos e acabou custando 0. A primeira opção fora do dinheiro, que era de 3,70 de strike, de preço de exercício, vou pôr o zoom aqui para vocês enxergarem, começou custando 4 centavos e acabou custando 0.
Uli está perguntando como eu descontei os feriados. Eu, tendo uma série histórica, Ulisses, a série histórica já é só de dia útil, ela não tem feriado, tá? Então nem precisou fazer nenhuma equação para tirar os feriados. Se teve preço naquele dia, é porque era dia útil, tá certo? Agora, eu devo ter alguma equação para descobrir se naquela semana tinha dia útil ou não. Dá uma entrada, vê aqui no histórico se a gente busca alguma coisa que diga respeito a feriado. Mas acho que não, é só ver que os dias úteis, né? Só perguntar o dia útil que a gente já fica sabendo. 3,80 é a segunda opção fora do dinheiro, é a mais fora do dinheiro que a gente calculou para esse exercício. 3,80, ela começou custando 2 centavos e acabou custando 0. O que nós temos então? Nós temos o primeiro preço e o último preço de cada mês. Aí a gente já consegue fazer o quê? Consegue fazer simulações de operações que nem a gente fez aqui. Vejam que eu tenho uma segunda planilha que eu chamei de vencimentos 2. Por quê? Porque eu peguei, além das opções tradicionais, eu peguei opções diferenciadas. Como é que foi isso aqui? 1 centavo e 9 centavos. Depois eu precisava ver o que é essa planilha vencimentos 2. Eu vou até tirá-la. Deixa eu ver se ela atrapalha em alguma coisa. Deixa eu ver se eu deletar essa planilha vai me atrapalhar em alguma coisa. Então não está atrapalhando em nada. E eu vou tirar todas essas estratégias aqui, ó, que são estratégias de delta hedge que a gente usou para fazer estudos de delta hedge. Eu vou deixar só um, que de repente a gente consegue fazer as simulações que a gente quer. Então o que eu fiz? Eu simplesmente descobri o primeiro e último pregão, o primeiro e última cotação, e fiz simulações para várias estratégias. Não deveria ter deletado, porque aqui, ó, eu vou fechar e vou abrir de novo essa planilha, gente, porque ela não deveria ter sido deletada. Por quê? Porque tem aqui, ó, com stop, tá? Eu já tinha feito uns testes com stop e aí eu deletei algumas coisas, então vamos abrir de novo a planilha, porque é a melhor maneira da gente não perder aquilo que foi feito. Então tá lá no mesmo lugar. Legal. Estamos abrindo a planilha. Vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, acho que não tem muito o que fazer. Vamos ter que esperar um pouquinho mesmo. Não, legal. Tá aberta a planilha. Bacana. O que eu não deveria ter deletado é isso aqui, vencimentos 2. Por quê? Porque ele vai buscar... não. É em outro lugar que ele vai buscar. Então eu posso deletar esse vencimentos 2, sim. Ver se eu posso mesmo. Legal, eu posso. Então tá aqui.
O que significa cada uma dessas coisas? Primeiro, financiamento, papel e opção. Significa o quê? Significa que aqui é o teste. Olha lá, eu criei uma equação que diz assim: se uma coisa assim, se outra coisa, ó, tem um monte de equação. Significa o quê? Ele vai pegar e vai ver quanto eu teria ganhado ou perdido se eu tivesse comprado o papel. Se eu tivesse comprado o papel e tivesse vendido a opção mais cara, mais dentro do dinheiro. Então é como se eu tivesse comprado no primeiro mês o papel tivesse comprado o papel a R$ 3,60 e vendido a opção mais cara, que é essa daqui, de 23 centavos. Como no final ela virou pó e o papel estava R$ 3,30 e 1, eu perdi dinheiro. Por quê? Porque eu comprei o papel por R$ 3,60, vendi a opção por 23 centavos, o meu preço de custo foi R$ 3,37, porque eu diminui o meu preço de custo de R$ 3,60 para R$ 3,37 porque eu coloquei 23 centavos no bolso. R$ 3,37. Como no vencimento o papel estava R$ 3,31, eu perdi 6 centavos. 6 centavos sobre o meu preço de custo, que é o que? Meu preço de custo é R$ 3,37. Então a conta é a seguinte, olha lá. Eu pego e divido 0,06, que é o meu prejuízo, por 3,37, que é o meu preço de custo. Eu descubro uma taxa de 1,78. Vamos lá na operação, 1,76. Estão vendo? É que é um cálculo inverso, mas ó, é exatamente isso. Eu perdi 1, tanto porque eu perdi 7 centavos na operação. Então, essa conta estava certa. Que mais, gente? Significa que se eu tivesse todos os meses comprado no papel, sem vender, tá? Sem vender, comprei o papel rendeu 666% no período. O CDI teria rendido 348. Se eu tivesse comprado o papel e lançado a opção todos os meses, só lançando opção, sem stop, eu teria ganhado 515. O que dá 71% comparativamente com o papel e comparativamente com o CDI 137%. Lembrando que não tem custos operacionais aí e que em alguns períodos a gente teria tido uma variação bem grande da nossa carteira. Por quê? Por causa da falta de stop. Aqui é o que teria acontecido se a gente tivesse feito o lançamento dentro do dinheiro, não muito dentro. O lançamento coberto tradicional dentro do dinheiro teria dado 540% de retorno. No dinheiro teria dado 635% de retorno. E fora do dinheiro, olha que interessante, comprar o papel e vender a opção fora do dinheiro todos os meses teria rendido 843%. Tá certo? Então, por mais que a gente diga não venda a opção fora do dinheiro, não venda pozinho, é perigoso, pelo estudo estatístico teria sido o melhor resultado de todos. Tá? O melhor resultado de todos. Segundo teste, compra do papel com trava de baixa. A gente não fez nenhum stop nem nada, mas é com trava de baixa. Nesse caso, o resultado ficou invertido. Olha lá. Se eu tivesse comprado o papel e feito uma trava de baixa dentro do dinheiro, eu teria tido 823% de retorno. Olha que interessante. No primeiro mês eu teria perdido 5,97. Por quê? Porque eu teria perdido no papel e teria perdido também na opção. Como? Vamos fazer a conta. Olha lá. Eu peguei, comprei o papel por R$ 3,60, vendi
essa opção aqui de 23 e comprei essa daqui de 15. Então eu coloquei 8 centavos no bolso. No vencimento, o papel estava 3,31. Como eu fiz 3,40 com 3,50, a 3,31 virou tudo pó. Se virou tudo pó, os 8 centavos que eu pus no bolso, eu teria embolsado, diminuindo o meu prejuízo, que deveria ter sido maior, porque o papel caiu mais do que isso. Mas diferente do caso de ter feito simplesmente o lançamento coberto, como eu gastei uma grana, ao invés de eu perder 1,75, eu perdi 5,97. Só que em alguns outros meses, por conta de alta no papel, eu tive resultados muito bons. Olha lá, nesse mês aqui, ó, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, o que aconteceu? No sexto mês, vamos pegar qual é o sexto mês, é esse aqui. O papel estava aqui, ó, 3,84 e acabou a 4,04. Significa que o papel subiu 20 e poucos centavos. Eu teria vendido uma opção de 3,50, sendo que o papel estava 3,84. E teria comprado uma de 3,70. Tá? Eu teria recebido 45, pago 31, teria recebido 14 centavos e teria ganhado essa grana toda mais alta do papel. Então eu teria ganhado 14 centavos mais alta do papel. Por isso que o meu resultado nesse mês foi 19% de ganho, enquanto em outros casos teria sido 18, 17. Em outros casos é o que? Nesse caso é a trava de baixa dentro do dinheiro, tá certo? Nesse caso é a trava de baixa comprando a opção no dinheiro e vendendo dentro do dinheiro. Nesse caso eu estou comprando o papel, vendendo a opção fora do dinheiro, vendendo a opção no dinheiro e comprando mais fora do dinheiro ainda. E aqui eu estou comprando o papel, vendendo uma opção fora do dinheiro e comprando a última mais fora do dinheiro. Nesse caso o meu resultado teria sido 615% de ganho. E essa é a opção que nós estamos testando. Essa é a operação que nós estamos testando. Nesse caso, o pior de todos as simulações. Mas por que a gente preferiu esse mês? Esse tipo de estratégia. A gente preferiu esse tipo de estratégia por achar que talvez seja um período em que o mercado não suba tanto assim. Por quê? Existe um risco nessa situação em que eu compro o papel e faço uma trava de baixa dentro do dinheiro, em que o mercado cai, eu perco no papel, o mercado não cai o suficiente para a minha trava ficar virar pó e eu perco nas duas pontas. Então esse é o problema dessa operação no dinheiro. Quando o mercado fica parado ou cai pouco, eu posso até perder dinheiro nesse mês. Tá? O terceiro tipo de teste, lançamento coberto com ratio, que já é mais complexo, e o último é financiamento do papel com opção utilizando stop. Olha que interessante. Nós vamos fazer um quarto tipo, tá? Já vamos incluir isso agora. Vamos até o final. Vamos até o final, vamos copiar, vamos colar aqui e vamos chamar isso aqui de quê? Vamos chamar de compra do papel com trava de baixa com stop. Esse é o texto que nós vamos fazer. Esse é o teste que nós vamos fazer. Por quê? Porque vocês se lembram que quando
o preço da opção atingir 1% do valor do papel, a gente vai ter que fazer uma rolagem. Então esse é o teste que nós vamos fazer. Por enquanto ele está tudo bagunçado, mas a gente vai criar esse teste. Então vamos colocar aqui, ó, simulações, planilha de simulações. Fazer uma cópia dos dados com vale. E a gente vai dizer aqui: criar simulação com trava de baixa e rolagem na baixa. Vou por entre aqui, stop. Legal. Esse subitem aqui se chama 9.1, que diz respeito à planilha. E aqui a segunda pergunta é o que podemos concluir com os estudos feitos. Não, acho que está tudo legal aqui. Esse subitem aqui se chama 9.2. Legal, gente. Então, com relação à planilha, vocês entenderam o que ela é. Desculpa, ficou meio bagunçado. A gente vai tentar aprender a trabalhar melhor essa planilha junto com o público. Deixa eu ver o que a turma está perguntando aí. Se tem alguma pergunta legal. Olha lá. O Ulisses está perguntando assim: Roxo, isso mostra que ser exercido não é vantajoso, certo? Nesse caso do exercício de vender a opção bem dentro do dinheiro, né, que é esse primeiro teste, que deu o pior resultado de todos, de fato teria sido melhor você não ser exercido. Teria sido melhor você vender uma opção um pouco menos dentro do dinheiro e garantindo uma taxa um pouco melhor. Segunda pergunta do Equelem: mas esse resultado não foi no quinto mês, 19,41? Vocês querem conferir direitinho o que foi os 19,41? Vamos conferir o que foi os 19,41. 19,41 está aqui, quinto mês. O quinto mês qual que é? O quinto mês é vencimento G8, Q8. Então é a linha 8 do vencimento. Linha 8 do vencimento é essa daqui. Exatamente, vencimento 5. Tá certo. Papel 3,28 para 3,94. É isso. O Equelem tá certo. Foi essa alta de 3,28 para 3,94 que gerou tanto lucro. Nós tínhamos uma trava de baixa de 3,10 com 3,20. Essa trava de baixa deu um prejuízo de 10 centavos, porque o mercado subiu para 3,90, mas a operação deu um lucro de 3,28 para 3,94, praticamente 70 centavos, 66 centavos de lucro sobre 3 e pouco, praticamente 20% de ganho, menos os 10 centavos. Tá certo, Equelem? É isso mesmo, foi esse mês aqui de 3,28 para 3,94 que gerou 19% de ganho. Tá certo? Muito bem. Gente, então eu vou fazer essas alterações que a gente precisa fazer. Já estou anotando aqui na minha agenda que essas alterações todas têm que ser feitas. Então, o que nós nos propusemos a fazer? Primeiro, refazer o texto sobre a metodologia do estudo. Isso aqui é 1. Depois, atualizar a série histórica. 2. Depois, fazer uma cópia com os dados da Vale. 3. Criar simulação com trava de baixa e rolagem. Com trava de baixa e rolagem na queda. Na baixa não, pode aqui na queda. Muito bem. É assim que a gente vai deixar o estudo mais legal, mais bem feito. O Márcio tá pedindo para eu lembrar se vai ter ou não chat na quinta-feira. Vai ter sim, tá? Vai ter o chat na quinta-feira normalmente. Eu estarei lá na Expo Money, mas a gente dá uma parada, faz o chat de lá mesmo, tenta fazer o chat de lá mesmo, se a gente tiver
condição de vídeo, se a gente tiver condição de internet. Vamos dar uma conversada com o pessoal do Banif, ver se a gente consegue fazer de lá, tá? Legal. Gente, vamos fazer essas alterações no estudo. Foi interessante que se vocês aprenderam como é que a gente faz os estudos todos, como é que a gente faz as simulações. E a última coisa, criar estudos com períodos mais curtos. Acho que pode ser períodos de 24 meses. E ver os resultados para os mais diferentes tipos de mercado. O que significa isso, gente? Nós vamos ver qual teria sido a melhor estratégia para queda, para o mercado de lado, para o mercado de alta, porque a gente vai pegar períodos concentrados de alta, de queda, de mercado de lado. Isso também vai ser importante para a gente chegar à conclusão das nossas estratégias, de que teria sido melhor das nossas estratégias, tá certo? Eu vou então fazer essas melhorias todas, e aí não sei se vou conseguir fazer isso para quinta-feira, mas acho que para segunda-feira que vem ou para quinta-feira que vem eu consigo. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz todas essas melhorias, todas essas alterações, tá certo? Vou começar a fazer isso hoje para a gente tentar ter isso pronto o mais rápido possível. Vamos ver agora como é que está a operação. Acho isso muito importante, a gente ver como é que ficou a operação. Então, vamos salvar essa planilha aqui, que é a planilha das simulações, e vamos ver o que teria acontecido se a gente tivesse com a operação montada. Vocês se lembram que a operação era assim: compramos o papel por 20,61. O papel hoje está a 20,79. Significa que nós estamos ganhando R$180 no papel, tá? E a opção que a gente vendeu por 85 centavos está 62 centavos. Então olha que legal. Como houve uma passagem do tempo, como houve uma queda na volatilidade, por mais que o papel esteja custando mais caro hoje, por mais que o papel esteja a um preço maior hoje do que estava quando a gente fez a operação, nós estamos ganhando na opção vendida 23 centavos. E na opção comprada ela está 24 centavos. E a opção foi comprada por 39. Então nós estamos perdendo R$150 nesse par aqui. O θ agora é quase zero. O gama é levemente negativo na operação como um todo. Significa que o delta da operação hoje é 72%, ele diminuiria um pouquinho se o mercado desse uma puxada rápida, porque nós estamos vendidos na J21, que tem 29% de gama, enquanto a 22 tem 24% de gama, o que dá essa diferença. O interessante é que assim, na trava, a gente está ganhando 230 e perdendo 150, estamos ganhando R$80 na trava. Estamos ganhando no papel R$200, o que dá R$280 de lucro, tá certo? A operação está dando R$280 de lucro, o que sobre um preço de custo de 20,15 dá mais ou menos 1,5% de lucro. Então a gente já está ganhando 1,5% de lucro, sem levar em consideração os custos operacionais. O Oran está dizendo assim: poderia ser incluído no plano a quantidade de dias que faltam na primeira operação? Na primeira operação, que foi no dia 9/8, no dia 9/8 faltavam
Vou só escrever aqui uma diferença. Ao invés de colocar hoje aqui, eu vou colocar 09 do 0... Não, 08 do 9. É 8 do 09. Tá calculando. Deu uma travada na planilha. Deixar ela ficar rolando lá enquanto eu vou mudar aqui. Ela ainda está calculando, tá, gente? Mas se hoje faltam 19 dias para o vencimento, do dia 9 para cá, nós tivemos o dia 9, mais uma semana inteira, tivemos 6 dias, faltavam 25 dias. Faltavam 25 dias para o vencimento. Tá certo? Eu vou colocar no plano isso. Então eu vou colocar o plano aqui, vou mudar para cá, e aqui onde a gente tem descrição operacional, ou temos aqui descrição dos parâmetros envolvidos. Eu vou colocar aqui neste dia 8 de setembro de 2011 faltavam 25. Eu vou confirmar depois, tá certo? Tá, gente, viu, Ana? Mas acho que é isso mesmo, faltavam 25 dias úteis. 25 dias úteis para o vencimento da série J. Legal. Vou salvar novamente. E vou salvar já com uma nova data. Para a gente vendo a evolução do plano, né? Então, hoje é dia 19 do 9. Então já estamos salvando a planilha com o dia 19 do 9. Muito bem. Gente, o que nós fizemos hoje então? Hoje a gente falou um pouco de volatilidade, vimos como é que estavam as taxas, as volatilidades, trocamos algumas ideias, falamos um pouco de trava de alta, falamos um pouco de trava de baixa, entramos no plano operacional, incluímos algumas coisas que faltavam, principalmente um capítulo sobre os testes, sobre a conclusão dos testes, sobre a robustez dos testes, né, o quanto os testes eram ou não robustos, né, o quanto eles eram confiáveis ou não. Acho que isso é importante, essa pergunta vai ser fundamental. E aí nós vamos melhorar o teste, fazendo testes com o stop, para ver se a gente tivesse feito a mesma estratégia utilizando os stops de 1%. Vou fazer a rolagem faltando 5 dias úteis também. Vou fazer essa simulação. Além de fazer essa simulação, nós vamos melhorar o texto da metodologia e vamos fazer mais algumas coisas interessantes que a gente incluiu no nosso plano. Então, no dia 8 faltavam 26 dias, o Márcio está me dizendo aqui, então vou mudar lá no plano. E gente, vou terminar hoje então o nosso bate-papo. Quero convidar todo mundo para ir na quinta e na sexta-feira e no sábado na Expo Money. A gente vai ter no stand da própria Banif Invest várias palestras comigo, com o Mauro e com o Collor. Nós estaremos lá também para trocar ideia, para conversar, para trocar ideia sobre estratégias, ou seja lá o que a gente quiser conversar. E além disso, teremos várias palestras. A minha palestra principal é no sábado às 4 da tarde. E uma novidade interessante: nós iremos sortear alguns planos
sortear alguns presentes muito legais para quem comparecer lá pessoalmente. Eu não vou dizer quais são os presentes, mas são presentes de valores bons, que valem a pena dar um pulo lá. Eu acho que isso justifica bastante. Então quem participar das palestras, quem for no nosso stand, vai poder participar. O Vander está dizendo assim: Roxo, vai ficar gravado esse vídeo? Pois não peguei desde o começo. Vander, tá gravado sim. A maioria das pessoas assiste depois os nossos vídeos, então não se preocupe, tá gravado. Quero desejar para todo mundo uma grande semana. Vou tentar fazer essa lição de casa, vou começar a fazer essas alterações na planilha ainda hoje, daqui a pouco, e vou tentar para quinta-feira ou para segunda-feira já deixar essas alterações todas feitas, tá? Se não, no final da outra semana com certeza a gente já vai ter uma planilha mais atualizada, e tá legal a gente acompanhar e ver como, pelo menos agora, a gente está se beneficiando da estratégia. Por quê? Por mais que o mercado de perto tenha subido, a gente está ganhando na taxa, o que é bem interessante, certo? Quando que a gente começaria a perder? A gente começaria a perder alguma coisa se o mercado desse uma esticada forte e a Petro J21 se valorizasse demais. Aí a gente começaria a perder. Mas estando, como a gente recebeu mais ou menos aí uns 40 e poucos centavos, quase 50 centavos para fazer a trava de baixa, até o preço de 20,83 mais 50 centavos, quer dizer 21,30 mais ou menos, no vencimento, seria lucrativa a nossa operação. Acima disso, a gente ganharia no papel, mas perderia na opção. Isso, então perderíamos, né, com relação a estar só comprado no papel, mas isso a gente vai ver direitinho mais para frente quando estiver perto da rolagem. E acima de 21,83 o mercado pode subir quanto for, que a gente está indo junto com o mercado, isso que é interessante. Gente, vamos tentar também, quem puder me ajudar, escrever um pouco sobre um setup de day trade. Eu quero escrever 4 meses setup de day trade. Vai chegar a hora da gente fazer isso, inclusive com testes em séries históricas, para ver como é que teria sido a operação. Fica muito mais complexo, porque a gente precisa arrumar séries históricas intradiárias, tá certo? Vou agradecer todo mundo a participação, e vou mostrar, depois que a gente fizer as alterações, como elas foram feitas, para todo mundo entender como a gente vai fazendo esse tipo de estudo aos poucos, deixando ele cada vez melhor, tá certo? Um abraço para todo mundo e até quinta-feira, se a gente tiver estrutura suficiente lá no stand da Expo Money para fazer o nosso chat. Se não der, na quinta que vem. Mas eu agradeço, eu acredito que a gente vai conseguir sim fazer o nosso bate-papo, tá certo? Um abraço para todo mundo, e aí contem com a minha ajuda no e-mail roxo, lroxo@banifinvest.com.br.